Hoje, Menorá na TV está em Brasília e nós viemos conversar com o embaixador Reda Mansour. Ele é o embaixador do Estado de Israel no Brasil. É uma honra, uma alegria muito grande receber em Menorá na TV, apesar de que nós estamos na sua embaixada, na Embaixada de Israel e no seu escritório particular, receber a sua palavra, a sua imagem, para que todos os nossos telespectadores possam conhecer um pouco mais a respeito do Estado de Israel. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por essa entrevista e por sua... Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. A origem do embaixador de Israel hoje no Brasil, Reda Mansour, não é judaica em termos religiosos, como muitos, ou talvez a grande esmagadora maioria poderia imaginar. O Reda Mansour é druso e eu vou perguntar a ele como é que foi a infância dele no Estado judeu, Estado de Israel, não sendo judeu. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Sim, a verdade é que a comunidade drusa tem história muito interessante no Israel, porque é uma comunidade muito pequena, de 120 mil pessoas só, menos de 2% da população israelí, mas é uma comunidade integrada no país, tem representantes em todos os sistemas do país, temos membros do parlamento, temos generais no exército, professores na academia israelense e embaixadores também. Para Israel ter uma comunidade que é uma comunidade árabe, que fala árabe, sua língua e cultura é árabe, mas tão integrada no nosso país, acho que é algo muito positivo. Demonstra nossa democracia israelí, demonstra que a sociedade israelí sim pode ser país para o povo judeu, mas pode também ser um país para minorias que desfrutam a democracia israelí e a nível mais alto da... Os drusos sempre foram considerados, isso no começo da existência de Israel, como grandes aliados na construção do Estado de Israel. E, principalmente, excelentes militares, excelentes profissionais em todas as áreas e, mais do que isso, excelentes comunicadores, porque eu tenho um amigo que é o responsável pelas emissões da televisão israelense, ele é um druso. Eu pergunto, novamente, como foi a infância de um menino druso no seio de um Estado onde a maioria é de origem judaica? A verdade é que eu nasci numa pequena cidade no norte de Israel, Sofia, 5 minutos fora da cidade do Haifa, uma das provavelmente lugares mais bonitos do mundo, porque a gente quando pensa sobre Israel pensa sobre um país de deserto, mais de Oriente Médio, mas as montanhas do Carmel, porque são montanhas altas, muito verde, ao lado da mar, e por isso tem mais vistas de sul de França ou de outros lugares na Europa. E, como criança no Israel drusa, tem um mundo muito interessante, muito complicado, porque começa como na comunidade drusa que fala árabe, sua cultura é árabe, vive em um país que sua cultura é hebreu e cultura judaica, língua de hebreu, e tem sempre explicar sua situação. Muitas vezes tem as fronteiras do Israel, às vezes tem conflitos com todos os inimigos de Israel são do países árabes e por isso é uma situação muito sensível. Mas as drusos têm êxito em todos os países onde vivem. Maiormente as drusos vivem em Síria, Líbano e Israel.
a criar uma imagem de comunidade muito patriota e integrada em seu país. E incluso na situação que temos guerras com países árabes, mas as drusos não têm problema ser patriotas no Israel e também ser patriotas em Líbano ou Síria, porque seus países entendem que é uma comunidade positiva. Na nossas comunidades do Carmel, por exemplo, parte maior de nossos alunos vão a escolas na cidade do Haifa. Eu mudei quando fui como 12 anos de idade, mudei a Haifa a estudar em ambiente totalmente hebreu e judeu, incluso aulas de Bíblia e história do povo judeu, da história do Israel. Vezes sinto como bilingual, bicultural, porque sinto 100% druso, mas também 100% israelense. E acho que o seu interesse por diplomacia, quando começou? Conta um pouco da sua história de preparação para a vida. A escola, a universidade e depois veio a ligação com a história e em seguida a diplomacia. Como é que isso aconteceu na sua vida? Sim. Primeiramente, acho que membros de minorias no mundo, as drusos, em uma maneira, eu utilizei muitas vezes essa palavra, que as drusos são os judeus do Israel, porque minorias em todo o mundo vivem nesse ambiente que necessitam sempre explicar sua diferença. Judeus entendem ao redor do mundo, entendem essa situação. Todo o tempo necessitam explicar que é judeu, que é sua origem, que sim podem ser judeus, mas cidadãos de seu país mesmo, na Europa ou América do Norte. O mesmo está passando com drusos do Israel. E por isso acho que cada druso no Israel, de uma maneira, é um diplomata da criança, da infância. Mas depois, acho que sempre tinha esse sentido de trabalhar fora do país. Tenho essa curiosidade de estudar outros países do mundo. Terminei meus estudos no Haifa, incluso 3 títulos universitários na Universidade do Haifa, ultimamente doutorado na História do Oriente Médio. Quando estudei na Universidade de Haifa, participei 2 vezes no programas da comunidade judaica no Canadá e nos Estados Unidos, parte da atividades do movimento Rabunim Dror. Isso foi também parte importante desse caminho a ser diplomata, porque outra vez estive na situação de explicar Israel, explicar a comunidade drusa, estudar mesmo, porque quando necessitamos responder a respostas sobre nossa origem, sobre nosso país, necessitamos estudar muito mais do que estudar também línguas. Em Israel, começamos com língua materna árabe, muito rápido depois começamos a estudar hebreu, inglês é parte principal de nossos estudos no Israel. Depois, parte da cancelaria, da carreira diplomática, estudei também espanhol e português. Estudar línguas é parte desse caminho também. As drusos do Israel têm serviços, a única comunidade do minoria que tem serviço militar obrigatório. Servi 3 anos no exército israelense. A maioria dessa época nas colunas da Golão. Não sei se isso afetou meus estudos na universidade, por isso decidi escrever meu doutorado sobre a história da Síria. E depois, no Israel também temos um processo muito duro para conseguir trabalho na nossa cancelaria. Cada ano temos 2.000, 3.000 pessoas candidatos para a cancelaria,
e temos um ano inteiro de exames que, ao final desse processo, chegam normalmente só 10 ou 15 pessoas. E por isso é muito difícil plantificar uma carreira diplomática no Israel, mas se consegui entrar a nosso curso de diplomático do Israel, e fui a primeiro não judeu que conseguiu entrar à Cancelaria como diplomata de carreira. Anteriormente, alguns drusos e árabes no Israel conseguem postos diplomáticos, mas mais como nomeação do sistema político. Nosso chanceler pode nominar embaixadores, nosso primeiro-ministro, grupo pequeno de nomeações políticas. Mas nunca antes foram diplomatas de carreira. Fui a primeiro diplomata de carreira não judeu e comecei minha carreira diplomática. A primeira missão que recebi foi cônsul no São Francisco de Califórnia, que é um consulado muito importante para Israel. Na São Francisco tem todo esse tema de economia e tecnologia por a Silicon Valley de Califórnia. Ao outro lado tem também um centro acadêmico e ideológico de uma maneira muito importante. Todas as universidades de Berkeley, Stanford, muito importante para a cultura americana. Depois retornei a Israel. Cada vez que terminamos uma missão, necessitamos no sistema israeli retornar a Israel para viver de novo a experiência israelense, para poder representar Israel. A segunda vez consegui participar em um programa muito especial de organização Wexner dos Estados Unidos, que manda cada vez 10 representantes formais do Israel a fazer um magistrado na Universidade do Harvard, magistrado na Kennedy School de Administração Pública. De Boston mudei direto a Portugal como vice-embaixador do Israel em Portugal, e depois mudei direto também a Equador, quando consegui ser embaixador do Israel no Equador. Nesta época, embaixador mais jovem na história do Israel, que foi oportunidade muito grande. E ultimamente, na última missão, fui cônsul-geral, segunda vez nos Estados Unidos, na Atlanta de Geórgia, com responsabilidade de toda a região do sudeste dos Estados Unidos. E agora estou aqui no Brasília, em uma das provavelmente 10 embaixadas mais importantes. Esse é o embaixador de Israel no Brasil, diretamente do seu gabinete em Brasília, Reda Mansour, de origem drusa, falando um português maravilhoso, para quem há pouco tempo está entre nós. Já já voltamos com ele no segundo bloco de Menorá na TV, e eu vou querer saber dele se é difícil para uma comunidade árabe não drusa se integrar à realidade israelense. Já já voltamos. Quase 30% da sociedade israelense é formada por não-judeus, basicamente árabes palestinos, dentre os quais a maioria muçulmana impera. Qual a dificuldade que essas pessoas encontram para se integrarem à sociedade israelense? É uma questão de vontade deles ou é uma questão da sociedade majoritária em Israel que tem dificuldades com o pessoal palestino? A verdade é que a situação que temos no Israel é uma situação muito interessante, muito complicada. Afinal, Israel é um país de maioria judaica que tem guerra de existência, não é guerra do território, tem guerra de existência com
muitos países árabes. E estamos nessa situação por as últimas 66 anos de independência, talvez de 100 anos de conflito. E ter uma minoria de que está parte de um povo que é inimigo de um país não vai ser fácil em qualquer lugar do mundo. Mas acho que em Israel sim conseguimos estabelecer relações de confiança, porque Israel, afinal, é um país democrático. Os árabes no Israel podem conviver com a sociedade israelí. Tem todos os direitos que um cidadão pode ter em um país democrático. Temos agora 15 membros do parlamento israelí. Acho que Israel é o único país democrático no mundo que tem membros do parlamento que são membros do movimento islâmico. A maioria dos países árabes não tem possibilidade, não aceitam que o movimento islâmico manda representantes a seu parlamento. Em Israel sim temos. Temos membros da comunidades drusas, cristianas, árabes, muçulmãos, todos estão representados no país, no parlamento. Abaixo da lei israelí, um árabe pode ser primeiro-ministro, pode ser presidente, não temos nenhum limite para gente que não são judeus no Israel. Mas nossos problemas ou dificuldades chegam normalmente na vida diária, porque temos esse ambiente da segurança e quanto de maneira muito natural, na maneira que quando temos problemas de segurança, a gente que tem nomes árabes, por exemplo, mesmo que está passando hoje em toda a Europa ou nos Estados Unidos depois de ataques de 11 de setembro, tem mais dificuldade na vida diária, porque o país tem dificuldades de segurança e a Polícia Nacional está buscando todo o tempo pessoas que querem fazer terrorismo no Estado e por isso mais difícil neste sentido. A outro lado, a verdade é que a nível governamental, agora no Israel, temos muitos programas que querem promover a integração de minoria árabe no governo. As dificuldades mais grandes, normalmente, no Israel, são dificuldades no setor privado, que é muito interessante. Agora, por exemplo, o governo marcou um número de 10% de trabalhadores do serviço governamental precisam, em alguns anos. É como aqui as cotas no Brasil com relação aos negros. Isso, temos agora a cota e por esta cota, agora cada vez que duas pessoas vão no exame do governo para algum cargo oficial, se tem as mesmas condições, essa representante árabe vai conseguir esse trabalho. E estamos crescendo todo o tempo nesse sentido. Na Cancelaria, por exemplo, que em todo o país normalmente cancelarias são parte maior da elite de cada país, muito difícil. Normalmente cancelarias são partes muito tradicionais e lugares últimos que minorias podem conseguir trabalho. Mas agora, por exemplo, por programa muito importante que temos na Cancelaria, chegamos a conseguir duas coisas. Cada curso de diplomatas novas, temos a metade desse curso vai ser meio mulheres e meio homens. E por isso Israel, a verdade, acho que é o único país do mundo que agora chegou a uma balança total nesse sentido. E, ao outro lado, também, cada curso de diplomatas novos, queremos promover e receber mais membros de minoria, de todas as minorias de Israel, incluso minorias judaicas que anteriormente não foram representados na Cancelaria. Por exemplo, de Etiópia, migrantes novos que chegam de Etiópia, agora temos 2 ou 3 diplomatas. Nosso embaixador na Etiópia agora está da comunidade de Etiópia no Israel. E outras comunidades que menos representadas, pessoas que
que son ortodoxos de Israel, de religiosos ortodoxos o ultra-ortodoxos, necesitan ser también representados. Y por eso tenemos esa experiencia. A un lado, disfrutamos mucho a democracia israelí y a nivel de vida de Israel. A otro lado, ya tenemos algunas cosas de vida diaria, problemas a entrar, a integrar al sector privado. No es fácil integrar al sector de alta tecnología de Israel, por ejemplo. Ahora el gobierno está iniciando algunos proyectos de promover startups de árabes de Israel. En Nazaré agora construimos un centro muy grande para promover más espacio que puede promover alta tecnología que llega de comunidades árabes de Israel. Que es algo muy positivo, porque Israel es un líder de alta tecnología y cuando integran árabes israelenses, ellos no van a integrar solo Israel, eles van a ser líderes mundiais da alta tecnologia. Existe uma questão profunda e muito difícil de se resolver, que é a imagem de Israel fora do seu próprio meio. Israel, que foi um dia identificado com Davi, hoje é identificado com Golias. Golias é o grande monstro que queria massacrar um pequeno soldado que com uma pedra conseguiu fazer com que Golias fosse vencido. Dentro de todos os aspectos da democracia israelense e da convivência entre árabes e judeus, cristãos, muçulmanos e hebreus dentro do seu território, ainda assim o sionismo e Israel são vistos no mundo, principalmente hoje na Europa, como Golias, como aqueles que querem massacrar os pequenos. Como você consegue explicar essa situação e de que maneira Israel pode vencer essa barreira, na sua opinião? Acho que neste tema temos três explicações por que Israel tem situação muito difícil na comunidade internacional. A parte do nosso problema é o problema de interesses mundiais. Afinal, muitos países do mundo, de maneira muito clara, quando querem decidir sobre seus interesses, entendem que se eles apoiam a Israel, vão conseguir seus interesses em um país muito pequeno, e se eles apoiam o mundo árabe ou o mundo muçulmano, tem 22 países árabes e depois tem 56 países muçulmanos. Algo de relações internacionais, há muito mais interesses econômicos e outros no mundo árabe, e a verdade é que é uma tristeza que Israel outra vez mais é uma questão de mercado envolvendo a política internacional. Isso, há interesses nas relações internacionais. Dizem que a única coisa fixa é os interesses, não tem ideologia, muitas vezes interesses são de economia ou de política. E, de qualquer maneira, Israel é um país muito pequeno. Para nossos amigos no Brasil, a maneira mais fácil de explicar Israel ou entender Israel e lembrar que Israel é mesmo tamanho de Sergipe no estado de Sergipe do Brasil, que é o estado mais pequeno do Brasil, e agora estamos para dividir esse estado a 2 estados. E agora podemos começar talvez a entender esse dilema do Israel. Depois, acho que em alguns países também a verdade já tem esse sentido de antissemitismo, que não podemos explicar por que a gente são contra Israel. Acho que em alguns países sim temos problema de antissemitismo, que a vezes essa atividade contra Israel, ultimamente essa atividade de gente que tem sentimentos de antissemitismo, e sua atividade contra Israel não é coisa de política, mas de suas emoções sobre o povo judeu.
Ultimamente, acho que nosso problema é explicar a Israel porque as guerras da últimos 50 anos mudam muito. No passado foi muito fácil a explicar que Israel tem que lutar contra 6 exércitos muito grandes no guerras de exército. E isso é muito fácil de explicar. Quando temos guerra de Yom Kippur ou de 67, essas guerras muito grandes entre exércitos, e até a final dessa época de guerras grandes foi muito fácil de explicar Israel. Hoje, Israel está lutando contra grupos de terrorismo que funcionam dentro de uma sociedade civil e entendem a cultura do mundo cristão e oeste com todo esse sentido de direitos humanos e planificam sua atividade para criar situações onde Israel tem que responder, e quando responda a ataques de terror, vai ficar na situação muito difícil para explicar. E agora temos grupos muito que funcionam de maneira muito cínica, quando Hamas usa a escola das Nações Unidas para provocar a Israel a responder a essa escola. Eles entendem que o sistema de meios de comunicação internacional funciona e eles estão todo o tempo planificando como produto de televisão imagens sobre a TV da canais internacionais e por isso muito difícil para Israel em qualquer lugar quando tem exército organizado que a gente pode conseguir fotografias. Israel é país também democrático. À medida que quando temos conflitos com Hamas, normalmente chegam a Israel 2.000 jornalistas, 3.000 jornalistas, podem vir a qualquer lugar que eles querem, produzem imagens todo o tempo de tanques, soldados, exército, mas não tem imagens de nosso inimigo. É muito difícil conseguir imagens do Hamas dentro de uma guerra, porque provavelmente Hamas normalmente manda sinais a jornalistas que é muito perigoso fazer fotos que podem ser contra Hamas, e eles estão para produzir. Por exemplo, Israel quer ter uma luta contra o terrorismo abaixo da lei internacional. Cada vez que atacamos um lugar onde Hamas está, acho que Israel é o único país do mundo que fazemos muitas coisas. Primeiramente, mandamos cartas a comunidades palestinas que estão na zona de guerra com aviões. Depois, fazemos uma ligação de telefone a cada casa nesta zona. Por favor, vamos a entrar nesta zona. Hamas está controlando. Vocês necessitam sair. Hamas, quando entende que Israel está fazendo, eles, com força, mandam sua gente a estas zonas e não abrem saída a essa sociedade civil palestina a sair da zona do conflito. E por todo isso, é uma guerra muito complicada, cínica, com grupos de terror que controlam, têm conhecimento de meios de comunicação, entendem perfeitamente redes sociais, entendem internet, entendem qualquer maneira de trabalho de redes como CNN, BBC em todo o mundo, e estão hoje sua guerra muito mais na canais de televisão do guerra do verdade. Estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com o embaixador do Estado de Israel no Brasil, Reda Mansour. Já voltamos, vamos conversar com ele sobre o que vem acontecendo na Europa em relação ao mundo muçulmano. Os acontecimentos de Paris
e a chegada de Bibi Netanyahu para a passeata de 4 milhões de pessoas, juntamente com Hollande, o primeiro-ministro francês. Já já voltamos. Há 15 anos atrás, mais ou menos, Israel tomou uma decisão estratégica de fechar o seu consulado em São Paulo, fechar o seu consulado no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma das 10 mais importantes cidades do mundo. Nós todos sabemos disso. Até quando nós vamos, infelizmente, deixar de ter uma representação israelense profissional no Rio de Janeiro? Quando Israel decidiu fechar algumas missões diplomatas, eu fui embaixador no Equador. Isso foi maiormente por razões de problemas econômicas do Israel nesta época, e fechamos 10 embaixadas e consulados. E depois começamos a reabrir algumas missões em outros países do mundo. Mas minha opinião profissional é que Israel necessita reabrir, e já escrevi a Israel, que Israel necessita reabrir nosso consulado no Rio. Não é só por Rio como cidade, porque no Brasil acho que os países do mundo necessitam trabalhar para ter uma cobertura regional de diferentes partes do país. O Brasil é um país continental e não é possível para uma embaixada e um consulado no São Paulo chegar a todos os... Muito bem. O mais importante é nós conversarmos com o embaixador Reda Mansour sobre o último episódio que aconteceu na França. Qual é a sua visão dessa história da França? Foi o último? Foi o primeiro? Outros virão? A sociedade europeia está em risco? A Europa já tem um problema muito grande com comunidades do Oriente Médio que chegam à Europa. E acho que os europeus, por muito tempo, por razões da Segunda Guerra Mundial, pensaram que a única coisa que eles necessitam fazer é abrir suas portas a qualquer imigrante que queira chegar a seu país, e eles vão integrar rapidamente em sua cultura e ser europeus. No Israel, temos esse diálogo com a Europa por muito tempo. Eu, de maneira pessoal, comecei um projeto no 2005 na Europa de diálogo com líderes de comunidades muçulmanas na Europa. E cheguei a muitos países, falei com muitos líderes da comunidade árabe, da comunidade muçulmana, para ajudar, a verdade, a essa integração. Porque no Israel, sabemos que a integração árabe e muçulmana na Europa não é bem só para a Europa. Isto pode promover paz no Oriente Médio, pode promover relações positivas entre comunidades judaicas na Europa e a comunidade árabe de imigrantes. Mas entendi nesta época que na Europa tem um problema muito grande nessa maneira de pensamento, que um sentimento de culpa, e não só sentimento de culpa, mas depois eles abrem suas portas para migrantes, mas não tem nenhuma demanda desses imigrantes. Não cuidam dos imigrantes. Integrar. O imigrante chega e é deixado de lado, de uma certa maneira. Não tem uma qualidade de vida satisfatória. E oferecemos muitas vezes, por exemplo, e alguns países europeus agora estão utilizando a experiência israelense, que chamamos na Israel integração ativa ou promoção ativa do governo, que significa que quando o migrante chega a Israel, por exemplo, ele não entra ao país e isso. Tem no Israel, o migrante chega, pode ter um apartamento para um ano grátis e estudar língua e cultura, porque entendemos que o imigrante necessita integrar e sem língua não pode integrar, sem conhecer a cultura local não pode integrar.
E agora alguns países na Europa estão pensando sobre isso. E depois, por muito amplo, por exemplo, a democracia europeia, a europeus, a qualquer pessoa radical do mundo árabe, que em seu país mesmo não pode existir, ou líderes mais radicais do movimento islâmico, eles todos vão a Khomeini, vivem no Paris por muitos anos. Depois retornou a Irã e todos sabemos que agora está Irã com esse Khomeini que vive no Paris por muitos anos. Antes, no Londres também, alguns de imames, de sheikhs que plantificaram atentados do 11 de setembro na Nova York foram no Londres. Por esse sentido, da democracia total europeia e dá direitos a qualquer pessoa do Oriente Médio que chega e pede ser cidadão desses países. Também outro problema que eles têm por muitos anos é que em suas mesquitas, nas comunidades muçulmanas, todos os imames são de Oriente Médio. Muitas vezes esses imames não falam a língua local, chegam só com árabe e plantam a cultura radical, violenta do Oriente Médio, fundamental nestas comunidades. E por isso não é surpresa para nós no Israel que agora a Europa tem um problema muito grande de controlar essas comunidades, porque abrir sua porta para a imigração é algo muito positivo, mas os governos têm muito mais responsabilidade de invertir nesses imigrantes, de conseguir que eles não vão a ser bases do Al-Qaeda dentro da Europa. E acho que agora com esse problema no Paris e com nos últimos meses na Europa também começaram a entender que agora vai passar com todos esses voluntários que estão no Síria e vão a retornar à sua comunidade depois de 1 ano ou 2 anos de Síria, em uma guerra civil do mais cruéis do século XXI agora, e transmitir essa cultura à Europa. E eles necessitam agora todo o sistema de segurança, mudar todo o sistema de segurança da Europa para conseguir monitorar estas pessoas. Talvez eles necessitam muitas vezes tratamento psicológico, muita ajuda para retornar. O que é que sente um israelense? O que é que o Reda Mansour sentiu quando viu na televisão o Abbas numa ponta e o Bibi na outra? Hoje a Europa não aceita mais trazer Israel sem trazer a liderança palestina. Isso qual é o sentimento que você tem a respeito de uma coisa dessas? A verdade é que essa situação do Israel e Palestina tem muito que ver com esse tema dos interesses internacionais que falamos antes. Porque muitas vezes os países em todo o mundo, para eles agora é algo mais diplomático de outra coisa. Porque afinal, se hoje temos um Estado palestino, esse Estado não vai ter o mesmo nível de relações internacionais que Israel tem. Israel hoje é um império de tecnologia, um país que tem mais. E acho que no futuro, quando vamos a chegar, oxalá, rapidamente a essa situação da independência palestina, vamos a ver mudança muito grande na participação israelense e palestina no mundo. Os palestinos necessitam criar sua representação de maneira independente. E agora, muitas vezes, os palestinos recebem atenção internacional não por a importância do assunto palestino, mas por a importância do Israel no mundo. Afinal, Israel é um jogador muito ativo na comunidade internacional, tem cooperação muito forte com muitos países do mundo, está presente na economia, presente na tecnologia, presente no sistema cultural. Nosso sistema cultural do Israel está muito integrado a toda a Europa.
Os palestinos em algum momento necessitam começar a criar sua própria estátua no mundo, sem relação. Ô Reda, você, no teu coração, com tudo que você estudou, em todos os países por onde você andou, pela confecção da tua tese sobre a Síria, pelos palestinos que você conhece e pelos árabes que você originalmente também conhece, porque sua família é uma família árabe, você acredita que vai haver paz entre Israel e o mundo árabe? Acho que sim. Estou como historiador da história do Oriente Médio e acho que se a Europa chegou a paz depois das 2 guerras mundiais, podemos ver nessa cerimônia no Paris a principal líder que chegou, a chanceler de Alemanha, andou ao lado da presidente do França, algo que 50 anos antes nadie pode imaginar. E por isso a história muda muito e inimigos do passado podem ser muito rápido amigos de hoje. Afinal, a cultura árabe e hebreia são 2 culturas da mesma família. Não tem outras culturas semíticas do mundo. Muitas palavras de nossa língua são similares, muitas coisas de nossa cultura são similares. Nossos problemas são problemas políticos e muitas vezes problemas que criou a situação regional do Oriente Médio. Não é problema de palestinos e israelenses. Nosso problema existe por muito tempo porque nossa região é uma região muito problemática, sem democracia, sem estabilidade, sem direitos humanos. A parte de palestino-israeli de toda essa história é muito pequena. Agora tem guerras muito mais grandes do Oriente Médio. E por isso tenho muita esperança que vamos sim chegar a lugar que as relações que hoje temos entre árabes e judeus no Israel mesma podem ser a modelo das relações entre Israel e países árabes. E isso quando conseguimos acordo de paz, o que falta tudo vai passar passar muito rápido. O que falta para isso acontecer? Acho que a falta que menos intervenção internacional em nossos problemas. A comunidade internacional necessita deixar a israelenses e a palestinos resolver seus problemas. Afinal, é conflito muito pequeno em lugar muito pequeno. E não é ajudando muito essa intervenção incrível internacional diário de qualquer coisa pequenita que passa. A vezes, num dia, na Síria matam 10.000 pessoas, na Cisjordânia passa algo entre soldado e palestino. Não tem nenhum reporte da mídia de comunicação sobre Síria, mas tem reportes muito grandes sobre palestino e israeli. Isso não ajuda a resolver esse conflito. A comunidade internacional necessita intervenir em nosso conflito muito menos e promover paz e diálogo. E nisso sim podem ajudar a criar espaço. Isso pode ser aqui no Brasil, pode ser na Europa, em qualquer lugar do mundo, ter grupos de palestinos e israelenses que podem reunir, falar sobre seus problemas, buscar maneiras de resolver. Reda, muito obrigado pelo seu tempo. Infelizmente, o nosso programa está acabando. Nós poderíamos ficar aqui conversando, ou melhor, ouvindo as suas explanações horas e horas. O programa tem 1 hora de duração, esse tempo já passou. E eu quero te oferecer as câmeras e os microfones de Menorá na TV para que você faça suas considerações finais e se despeça dos nossos telespectadores. Primeiramente, acho que Israel e Brasil têm relações muito especiais. A coisa que estou falando em todo
todo lado é que no Brasil tem muitas embaixadas. Acho que agora temos 138 embaixadas diferentes. Com muitos países do mundo, o Brasil tem só relações diplomáticas. Com Israel temos muito mais. Temos, afinal, comunidade judaica muito grande, integrada, positiva aqui no Brasil. No Israel temos comunidade brasileira muito grande, integrada. E por essas duas comunidades, nossas relações são pessoais, nossa cultura são culturas muito similares. Podemos promover muito mais relações se agora chegamos a um nível muito incrível de relações econômicas, mais de 2 bilhões de dólares. Não é fácil entre Brasil e Israel, dois países muito de regiões muito à parte do mundo, chegar a esse nível de integração. E espero que nas próximas 3, 4 anos vamos a promover junto relações muito mais profundas e explicar as coisas que temos em maneira que dois povos podem entender um ao outro. Também acho que nossa cultura brasileira aqui pode ser muito importante para promover paz e diálogo na Oriente Médio mesmo, entre israelenses e palestinos, mas dentro de países árabes, promover a cultura brasileira de paz, de democracia, de sociedade aberta. Estamos chegando então ao final desse Menorá na TV, de Brasília, diretamente do gabinete pessoal do embaixador de Israel, Reda Mansour, ele que nos acena também com a possibilidade da reabertura profissional do consulado de Israel na cidade do Rio de Janeiro, que nós todos sabemos é o tambor cultural e espiritual desse imenso Brasil. Não perca as nossas repetições. Nós estamos entrando no ar novamente na quarta-feira que vem, se Deus quiser, às 10 horas da noite pelo canal 26 da NET. E aqui embaixo da telinha você pode conferir todas as nossas datas e horários para que você possa estar junto com o embaixador de Israel, ouvindo e assistindo tudo aquilo que ele nos explicou com grande maestria. E nós queremos deixar aqui o nosso desejo de sucesso para Israel no Brasil, principalmente pelas mãos desse embaixador druso israelense que fala português melhor do que nós e que merece, da nossa parte, todo o nosso apoio e o nosso carinho. Estamos juntos na quarta-feira que vem. Muito obrigado. Nós é que agradecemos.